Aleluia, aleluia. Salve o amado irmão, com a paz do Senhor. Porém, meus irmãos, mais uma noite maravilhosa que Deus ele vem nos concedendo nessa noite, né? Eu venho hoje, meus irmãos, aqui trazendo mais um vídeo para vocês. Nós sabemos que a todo momento, a todo instante, Deus ele está conosco. Sabemos que a Bíblia diz que nós temos que ser uma pessoa, né, alegre. Mesmo no meio, né, de dificuldade, enfermidade, sabemos que Jesus ele está conosco todo dia, todo momento. Porém, hoje, meus irmãos, eu vou trazer uma mensagem para cada um de vocês, hein? No livro já conhecido, no livro de Ezequiel, capítulo 37, o verso 1 aí diante. Primeiramente, meus irmãos, agradeço a cada um de vocês que estão aí do outro lado, que Deus ele venha abençoar a família de cada um de vocês, né? E que vocês venham saber, meus irmãos, que o alvo não é apenas uma mensagem, não é apenas um simples irmão, mas o alvo é o nosso Senhor Jesus Cristo que está próximo à sua chegada. Então vamos fazer uma oração, e nessa oração eu quero que botar cada um daqueles que necessita, cada um daqueles, meus irmãos, que precisa de uma oração. Porém, meus irmãos, estou com muita falta, né? Eu não sou mais aquela pessoa que eu era antigamente, né? Eu estou com os problemas, né, de saúde de cabeça, mas pela honra e a glória de Deus, eu agradeço a Deus por ainda estar de pé. Nós sabemos que a palavra de Deus diz que todo dia ela se renova, e nós sabemos também, meus irmãos, que tudo tem o seu tempo determinado na face da terra. Então, meus irmãos, nós sabemos que nós brinca, a gente caçou, a gente pula, a gente tenta trazer a felicidade para aquelas pessoas que estão próximas ao nosso lado. Mas sabemos que o que a Bíblia diz que tudo que há nessa terra, né, nós vamos passar. Vou concluir uma oração da seguinte maneira, que diz assim: Pai, és-me aqui em tua presença, Pai. Pai, obrigado por mais um dia, por mais uma noite maravilhosa de estar em tua presença e nesse feriado, Senhor, maravilhoso que o Senhor nos concedeu. Pai, põe em tuas mãos todas aquelas que necessitam da tua palavra. Obrigado por mais uma porta, Senhor, que o Senhor abriu para a minha vida. Sei que sou pobre, sou pecador, sou falho, mas nós sabemos que sem tua presença nós não somos nada, Senhor. Por isso eu ponho em tuas mãos todos os leitos do hospital, UTI, Senhor, todos aqueles que estão presos, que estão nas drogas, aqueles que necessitam de uma palavra, Senhor, põe em tuas mãos. Desde já te agradeço por tudo, Senhor, pela força, pela alegria, pelas lutas que eu passo, Senhor, mas acredito, Pai, que o Senhor está no controle de tudo. Põe a minha família, os meus familiares, e creio que o Senhor está fazendo demais, Senhor. Vai controlando o coração daquele que perdeu o íntimo querido, que não pôde se despedir, Senhor. Mas nós sabemos, Senhor, que tua palavra está se cumprindo. Deus, eu ponho em tuas mãos todas as nossas enfermidades, todas as nossas fraquezas, Senhor, e desde já te agradeço, Deus. Amém. Porém, a mensagem é conhecida, meus irmãos. Olha o que Deus vai falar conosco nessa noite. Ezequiel capítulo 37, o primeiro. A visão de um vale de osso seco. Olha o que a palavra de Deus vem falar conosco. Olha o que a Bíblia diz no verso 1. Veio sobre mim as mãos do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. O segundo, ele me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. Até aqui não mais adianta. Olha o que a palavra do Senhor diz. A palavra do Senhor diz, meus irmãos, que Deus, ele veio a palavra do Senhor sobre o profeta chamado Ezequiel. E a Bíblia diz que Deus ele levou Ezequiel em espírito, em um meio de um vale de osso seco. Nós sabemos que quando a pessoa ela vai em óbito, o nosso corpo ele é enterrado.
Mas aqui está falando que Deus, que Ezequiel foi transportado pelo Espírito Santo a um vale totalmente de um osso seco. Então a Bíblia diz que o osso, meus irmãos, não estava abaixo da terra. Deus levou Ezequiel ao meio de um osso seco. Então quer dizer, meus irmãos, que Ezequiel estava caminhando sobre espírito no meio de um numeroso osso seco, onde não tinha vida, onde não tinha carne, onde não tinha olho, mas só era só osso. E a Bíblia diz que o Senhor, Jeová, perguntou a Ezequiel: Filho do homem, poderão viver esses ossos? E Ezequiel diz ao Senhor: Senhor, só tu sabe. Nas nossas palavras, só o Senhor sabe, Deus, que o Senhor é o dono do ouro, da prata, da vida e da morte. E a Bíblia diz que Ezequiel começou a profetizar para o osso seco. E a Bíblia diz que quando Ezequiel ele começou a profetizar sobre o osso seco, um osso que ele não poderia caminhar, não tinha osso, estava seco, não poderia mais ter mais condição daquele osso se conduzir. Então a Bíblia diz que Ezequiel ele começou a andar ao redor, no meio do osso, do vale de osso seco, e começou a profetizar. E a Bíblia diz que Ezequiel profetizava como se me deu ordem, como o Senhor teve dado ordem ao Ezequiel. E a Bíblia diz, meus irmãos, que quando Ezequiel começou a profetizar, e houve sobre ele o ruído, e quanto eu profetizava, eis que se fez um rebuliço, e os ossos se ajuntaram, cada um ao seu osso. Então, meus irmãos, quando Ezequiel começou a profetizar, a Bíblia diz, né, cada um de nossos órgãos, ossos, sabe qual é o lugar. E a Bíblia diz que Ezequiel começou a profetizar, né? E o osso ali, eles viram o ruído, osso sobre osso começaram a se juntar, cada um em seu canto. Ezequiel começava a profetizar. Enquanto Ezequiel começava a profetizar, meus irmãos, o osso se juntava, cada um em seu lugar. E a Bíblia diz que quando Ezequiel começava a profetizar, os ossos se colocavam em cada um em seu lugar. A Bíblia diz que cada um daquilo que a gente necessita, cada um tem que ter seu lugar. A Bíblia diz que o homem, ele é a coluna da casa e a mulher, sabe, ela identifica a casa. Então, o osso significa a cada um de nós que estava no mundo. A gente não sabia o que fazer, a gente não tinha pensamento negativo. Tudo que a gente fazia era bom em nossos olhos. Mas a Bíblia diz que aqui aqueles ossos não tinha mais jeito. Era muito osso, sequíssimo, não prestava mais para nada. E a Bíblia usou o filho, chamado Ezequiel. Ezequiel começou a profetizar. E osso sobre osso ele foi, cada um em seu canto. E ali houve carne, nervo, dedo, pele, fogo de vida, olho, boca e ouvido. E a Bíblia diz que quando Ezequiel começou a profetizar, foi osso sobre osso, vida. Então o osso que ele estava morto, não servia mais para nada, ele começou a profetizar. E o osso que não servia para nada começou a transformar um novo homem, uma nova mulher, uma nova gerações. Então significa, meus irmãos, que aquilo que estava morto no meio do vale começou a ter vida. Então nada está perdido. A Bíblia está dizendo, meus irmãos, que quando a gente pensa que está tudo acabado, a gente se engana, porque a única palavra é de Deus. Então o osso, ele começou a profetizar. E profetizou como? Ele me deu ordem.
Versículo 10. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou nele e viveram-se. Puseram em pé um exército grande e tremos. 11. Então me disse, filho do homem, estes ossos são todas a casa de Israel, és que dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados. A Bíblia diz que a única palavra é de Deus. O osso que estava seco ele foi transformado em carne e vida. Então, meus irmãos, Deus ele estava dizendo nessa noite que grande exército se transformaram naquele devido lugar. Homens, mulheres, homens, jovens, criança. Todos os ossos que estavam mortos reviveu. Então, o que Deus quer que a gente faça em nossa casa é profetizar. Profetizar sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa enfermidade. Porque tudo, meus irmãos, que estava perdido, como diz a palavra de Deus, começou a ter vida. E vida, quando a gente tem vida, é uma vida de espírito de vida. A gente começa a profetizar para os irmãos, para as pessoas. Então, esse osso seco se transformou em vida. Então, meus irmãos, nós temos que profetizar enquanto a gente tem vida. Temos que profetizar e pedir força a Deus, porque Deus ele é o único refúgio, a nossa fortaleza, a nossa fé, a nossa saída. E a Bíblia diz que um exército foram de pé, os outros deitados se transformou em pé, ficou em pé. E o grande exército do Senhor foi transformado na casa de Israel. Os povos de Israel estavam mortos, o osso morto, que não tinha jeito e nem vida. Mas depois que o homem profetizou, o profeta de Deus profetizou, Israel foi instituída e moderada nas mãos do oleiro, chamado Senhor. Um Israel, uns povos que não tinham vida, que vivia na peleja, que já estava na morte. A Bíblia diz que Israel ele foi transformado em espírito de vida. Então assim é na minha e na tua vida. Profetiza que tudo que a gente profetiza e crê no Senhor, tudo vai ser transformado. É por isso que quando eu estava no mundo, eu profetizava na minha vida coisas boas, maravilhosas. Mas não sabendo eu que não era da vontade de Deus. Porque tudo que Deus, meus irmãos, e tudo que a gente pede a Deus não é o que Ele quer, mas sim o que Ele quer, o que Ele nos dá, não o que a gente pede. Porque tudo que Deus dá é bom, e tudo que a gente pede a Deus, às vezes é para que a gente venha cair. Então Deus, meus irmãos, transformou Israel. Um povo que não tinha mais vida, não tinha mais esperança, não tinha mais força. Deus usou o profeta, levou o profeta em espírito aos ossos secos para transformar em vida. Assim como Jesus foi transportado depois que foi batizado, assim foi Ezequiel. Jesus ele foi transbordado em espírito ao deserto para ser tentado. Já Ezequiel foi enviado em espírito no vale de osso seco para transformar as vidas que estavam mortas. Então, cada um de nós tem um dom diferente. Um de profetizar, um de curar, um dom de ficar em silêncio. Então, tudo isso é um dom. E tudo que Deus dá, Ele cobra, meus irmãos. Então, agradeço a Deus por tudo. Essa foi a palavra de hoje, Ezequiel, capítulo 37, o versículo 1 em diante. Não perda a sua fé, que Deus ele está voltando. Deus era conosco a todo momento e a todo instante. E amém.